Fator de influência são todos aqueles fatores que influenciam de alguma forma o faturamento de um ponto de venda, tá? Então vamos pegar aqui primeiro os fatores de influência internos, e aí os positivos quanto os negativos, tá? Então, assim, que tipo de fator interno que eu estou falando aqui que contribui, que pode ajudar a sua equipe, seu ponto de venda a vender mais ou a vender menos? Bom, o primeiro deles é a questão da equipe. No ano anterior, quando você está olhando para o ano anterior, para pensar na sua meta, analisando aquele contexto lá, você tinha mais vendedores que você tem hoje ou você tinha menos? É a mesma quantidade de vendedor que você tem? Bom, se você, por exemplo, você tinha menos vendedores e hoje você tem mais, chances são de que a meta, esse é um fator que vai puxar a tua meta para cima. Quando você for pensar em meta olhando para o ano anterior, botar a mesma meta do ano anterior, chances são que essa meta vai ficar baixa, porque você tem hoje um efetivo maior, e se você tem uma equipe maior, naturalmente você deve estar aí tendo faturamentos maiores. Se você tem uma equipe maior e tem um faturamento menor que você tinha no ano anterior, você pode estar com algum outro tipo de problema. Mas normalmente, né, se você tem uma equipe hoje maior, a meta tende a ser um pouco maior quando comparada com o ano anterior, né? Outro fator assim que desequilibra muito, mas muito mesmo, fator interno, é a questão do gerente. Então, muitas das vezes no ano anterior você não tinha gerente no seu ponto de venda. Ou você tinha uma gerente que era uma gerente ruim, uma gerente fraca, uma gerente que não entregava resultado. E esse ano você tem uma gerente de alta performance, você tem ali de repente uma top gerente com você no seu ponto de venda. Então o jogo muda. Aí é diferente, né? Então eu preciso levar isso em consideração, né? E gente, ó, eu vou falar para você aqui da vida real, do campo de batalha, que quando você tem uma gerente ali, uma gerente qualificada, uma gerente de alta performance, né? Uma top gerente, como costumo dizer, gente, o faturamento, a realidade é outra. Eu já vi pontos de venda vendendo ali 60, 70, 80, até dobrando o faturamento, porque não tinha um gerente, agora tem uma gerente qualificada, ou tinha uma gerente ruim, uma gerente fraca, e agora tem uma gerente de alta performance, né? Então aí você tem também essa questão do fator do gerente, que ele desequilibra muito. Então se você no ano anterior não tinha uma gerente, ou tinha uma gerente ruim, uma gerente que não entregava muito resultado, e esse ano você está com uma gerente melhor, mais qualificada, isso vai puxar o teu faturamento para cima. Então a sua meta, ela tem que ser um pouco mais alta, né? Outro fator também interno que influencia positivamente é a questão de ponto, né? Às vezes você, por exemplo, mudou o seu ponto, entendeu? Às vezes você está num ponto que hoje tem mais fluxo. E aí se você está num ponto que tem mais fluxo, obviamente que o seu faturamento ele tende a ser maior, né? Igual o caso, por exemplo, do lojista que participou com a gente de vários programas, né? Um dos nossos clientes hoje aqui na empresa. Ele, por exemplo, quando eu conheci, ele estava no segundo piso de um shopping e ele estava assim, na dúvida, né? Se deveria descer ou não para o primeiro piso, né? E aí a gente conversando, passou qual seria a proposta do shopping, e aí eu falei, tá, mas qual é a diferença de fluxo que você tem hoje para onde você está querendo o primeiro piso? Lá, pô, é outra realidade. No mínimo é uns 50% a 60% a mais de pessoas, né? E aí a gente olhou a proposta do shopping, estava ali uma proposta que ele passaria a pagar 30% a mais do que ele pagava. Então, poxa, o que você está esperando para descer? Vai logo, parte para dentro, né? E aí ele tomou essa decisão, e pelo simples fato dele ter descido, com toda a dificuldade que ele tinha, de um mês para o outro ele começou a vender ali 30%, 40% a mais do que ele vendia, entendeu? Então quando você vai pensar na meta, aí por exemplo assim, passou um ano desse lojista, quando ele por exemplo for olhar para o ano anterior, ele pegar aquele mês que ele estava lá no segundo piso, ele não pode trabalhar com percentual fixo de 10%, 15%, 20%, no mínimo 30% a mais, porque é a realidade que ele tinha, entendeu? Né? Outro fator também interno que influencia a questão do estoque. Então se você, por exemplo, de um mês, de um ano para outro, né, o seu estoque está mais reforçado, se você está com o estoque mais completo, ou se no ano anterior você tinha muito problema de estoque, chances são que você tende o seu faturamento a ser maior, né? Então você também tem que levar em consideração essa questão do seu estoque. Okay? Tem alguns exemplos aqui rápidos, né, de fatores de influência positivos, né?
E quais são alguns exemplos, Wellington, de fatores de influência internos, mas que são negativos? Basicamente é o contrário do primeiro. Então, por exemplo, se você, esse ano agora, você está com uma equipe menor que você tinha no ano passado. Então, isso é um fator, né, que influencia para baixo, negativo. Isso puxa a sua meta para baixo, né? Seu faturamento para baixo. Se você, por exemplo, está sem gerente, no ano passado você tinha lá uma gerente que entregava muito resultado, e esse ano, nesse mês agora que vem, você está sem gerente, né? Então, isso vai puxar o faturamento para baixo, não tenha dúvida disso, né? Ah, esse ano, por exemplo, você teve um problema lá no final do ano que seu estoque tá furado, tá mais furado que queijo suíço, né? Você está cheio de ruptura no seu estoque, né? Você tá com a ruptura lá em cima, né? Você não comprou quase nada para o final do ano para vender o que você tinha, agora você está ali zerado praticamente. Então, obviamente, que isso vai puxar o teu faturamento para baixo, não tenha dúvida disso, né? Não vamos ser ingênuos, porque vendedor tem que vender o que tem, né, gente? Eu concordo e discordo com isso, né? Obviamente, você não vai deixar a equipe escolher o que eles vão vender, mas também você sabe muito bem, como eu, que tem produto que o giro é mais rápido, outros que demoram mais, né? Tem produtos que às vezes levam um pouco mais de tempo para gerar no teu estoque, né? Enfim, então, você sabe, se você está no varejo, se é lojista, se é supervisor, você sabe que a verdade é isso, né? Não adianta você achar que eu vou ter ali mínimo e tudo que eu tiver na prateleira, então não vai. Às vezes tem pessoas aí que trabalham com varejo, que você tem questão de grade, tamanho, né? E aí você começa a furar muito alguns tamanhos, são os mais procurados, você vai ter dificuldade de vender, não tenha dúvida disso, no caso aí da pessoal da Marisol, Rosângela que está aqui, da Fernanda da Aço, né? Flávio da Aço também, Gisele que trabalhou muitos anos aí com cosméticos também na Contém um Grama, né? Sabe que quando faltava determinado tipo de produto lá, tinha coisa que você não tinha como substituir, né? Raíssa também que trabalhou muitos anos aí na Contém um Grama, a Elisete também aí sabe disso muito bem. Tá bom? Então, assim, então você tem que analisar quais são, então, fatores de influência que são externos, tá? E aí eu vou falar também dos fatores negativos agora, tá? Então, vou falar um pouco do inverso. Então, fatores externos influenciam aí negativamente a questão do seu faturamento. Bom, o primeiro deles é a questão do shopping. Então, você está no shopping, meu querido, assim, o shopping inverteu o sentido da escada rolante. A escada rolante que estava perto de você e que subia para o segundo piso, agora não sobe mais, ela desce. E aí, por essa invertida de sentido, já bagunçou teu fluxo, já mexeu no teu fluxo, né? A prefeitura da cidade resolveu inverter a mão da rua. Só por essa invertida de mão, já atrapalhou, já bagunçou teu fluxo aí, né? Eu conheço um lojista que tinha uma loja de... O Maurício deve até conhecer também, né? Aqui em Niterói, que a prefeitura inverteu a mão da rua, o faturamento do cara despencou mais de 20%, né? A prefeitura está fazendo obras na rua, aí fechou a tua rua, né? Não está passando mais gente ali. Também, gente, acaba com o movimento do negócio. O metrô está com a estação do metrô em manutenção, não está parando mais o trem que parava ali, né? Gente, mudou a estação, já deu problema, né? Então são fatores externos que muitas das vezes você não tem controle sobre eles, mas eles atrapalham. Eu lembro de um período, acho que lá no shopping no Ibirapuera, que eles entraram em reforma de uma ala do shopping, e aí, gente, simplesmente fecharam ali o acesso de escada, de elevador. Os lojistas que ficaram ali praticamente ficaram à míngua, porque, né, não tinha gente lá circulando. E aí você vai fazer o quê? Né? Você não tem o que fazer ali, né? Você está numa situação, você não tem muito controle sobre isso. Então são fatores de influência externo, né, que realmente atrapalham o seu faturamento. E aí, quando você vai botar uma meta, você também tem que pensar nisso, né? De que está em obra o shopping, de que mudou o fluxo, né? Que a escada rolante não está mais descendo, lá está subindo, e agora a pessoa que passava ali, né, não está passando mais, está do outro lado. Então você também tem que ponderar essas coisas, tá?
As questões também econômicas, né? A gente viveu aí de um período extremamente complicado, difícil de pandemia, então quando eu vou, por exemplo, pensar nas metas, eu tenho que levar em consideração esse momento. Não tem jeito, né? Não adianta não, vou fingir de conta que isso não está acontecendo, né? Vai que a equipe me surpreende e, gente, não funciona assim, né? Assim, eu não sou um dos caras mais otimistas em termos de planejamento, de metas, de varejo, né? Não sou, quem me conhece sabe que eu sou um cara muito conservador, sou muito pé no chão, eu olho muito o cenário realista, entendeu? E deixo o otimista para uma surpresa, para me surpreender, mas eu não conto muito com um cenário otimista, né? Eu foco mais as minhas ações num cenário mais realista, porque é onde eu sei que eu tenho mais controle, que eu tenho mais influência sobre ele, entendeu? Bom, então, gente, você deve olhar esses 3 fatores, tá? Você não pode olhar, por exemplo, só a diferença de percentual. Wellington, mas assim, eu vou botar aqui que esse ano eu quero vender 15% a mais, 20% a mais, né? Gente, não tem que ser 20, nem 15, nem 10, pode ser 30, 40, 50, 60, 80, 100, não tem que ser, você não precisa ficar preso num percentual. O que vai determinar qual o tamanho desse percentual são essas análises que eu estou falando para vocês aqui, é você observar esses parâmetros, né? Então, esses fatores de influência interna positiva, eles vão fazer com que puxe a sua meta para cima, tá?